Salmo 55, versos de 1 a 8. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu: quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque podemos aprender, ó Deus, com as doutrinas, podemos aprender com os ensinos, mas também podemos aprender a partir do testemunho de pessoas que viveram e como um de nós passou por dificuldades, as enfrentou e as venceu, ó Deus, com a ajuda do Senhor, que é a nossa rocha, que é a nossa fortaleza. Ó Pai, que mais uma vez nessa noite, ao ler esta mensagem, possamos ser encorajados a também, ó Deus, viver essa vitória que é prometida na Tua palavra. Descansar na Tua presença, ó Deus. Ó Pai amado, nós oramos, pedimos por tudo, em nome de Jesus. Amém. 1 Pedro 5,9 diz: resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Não estamos sós. As dificuldades que nós enfrentamos, outros também estão enfrentando neste mesmo momento. E o interessante desse versículo é também saber que não estamos sós, não no sofrimento apenas, mas nas vitórias. Porque neste momento, vitórias que nós estamos obtendo, outros também. Somos abençoados, como outros também estão sendo abençoados. E nós sabemos que esta vida, ela sempre vai enfrentar esses dois momentos. O momento de dificuldades, de pressões, até mesmo de tristeza e desesperança. Mas também um momento de conforto, momento em que nós encontraremos na presença de Deus a vitória, a solução para os nossos problemas. Se eu tivesse asas, palavras de Davi neste salmo, no versículo 6. Por que ele diz isso, irmãos? Quero que os irmãos abram as suas Bíblias no Salmo 55 e nós vamos seguindo aqui os versículos. Davi disse isso porque estava passando por dificuldades, estava se sentindo oprimido. No versículo 2 ele diz: sinto-me perplexo, perturbado. No versículo 3, ele sente-se oprimido, fui oprimido, hostilizado, agredido, maltratado. No versículo 4, ele descreve quase que uma crise de pânico aqui, se não uma crise de pânico. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevêm, e horror se apodera de mim. Davi, então, a partir do verso 6, ele pede asas. Se eu tivesse asas. As dificuldades que ele estava passando, nós lendo aqui o Salmo, entendemos que elas foram acentuadas porque ele está passando por traição.
Olha o que diz aqui o versículo 12 em diante. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Vencer o inimigo, às vezes é até mais fácil, porque você se prepara para alguém que vem para atacá-lo. E ele diz, eu suportaria. Vencer o inimigo às vezes é mais fácil, porque o inimigo, ele quer atacar. Mas ele diz aqui que é alguém próximo dele. Olha o versículo 13. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Não é qualquer pessoa próxima. Ele diz, meu íntimo amigo. Juntos andávamos, versículo 14, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Irmão na fé. Seu desejo então é exposto aqui no verso 6 a 8. Quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Como nós dissemos, irmãos, a frase central desse texto é, se eu tivesse asas. Na linguagem de hoje, esse versículo, o 6 em diante, diz, se eu tivesse asas como a pomba, voaria para um lugar de descanso. Fugiria para bem longe e moraria no deserto. Bem depressa procuraria estar em um lugar seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Irmãos, como nós passamos, como nós temos essa afinidade com os salmos, porque os salmistas expressam muito os nossos sentimentos. Eles falam que a gente às vezes não tem coragem de falar. E a maravilha é como eles encontram a salvação, a solução para o seu problema, e como nós também podemos encontrar. Acredito que todos nós já nos sentimos assim perturbados, seja por problemas do dia a dia, seja por uma traição de um amigo, de um familiar, todos nós sentimos essa dor. Também acredito que, como Davi, todos nós já pensamos, se eu tivesse asas, eu queria sumir daqui, eu queria desaparecer, ir para um lugar bem deserto, longe dos problemas, longe dessas pessoas que estão me causando mal. Mas nós sabemos que Davi não tinha asas. Ele não poderia afastar-se daquilo que são os seus problemas. Nós também não temos essas asas. Ou seja, nem sempre é possível deixar os problemas. Deixar os problemas, às vezes é só retardar, né, o problema. Não podemos ignorar os nossos problemas. Não podemos fugir dos nossos problemas. O que Davi fez então, irmãos? Vamos ler aqui no versículo 16 e 17. Eu, não tendo asas, né? Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Não podemos fugir dos problemas, irmãos. Mas nós sabemos que nós temos sim como resolvê-los. A presença de Deus, a rocha, o castelo forte. Esse mesmo versículo 16, na linguagem de hoje diz, eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva. De manhã ao meio-dia e de noite eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Solução para os nossos problemas não é viajar, não é consumir,
Não adianta a gente fazer de conta que eles não existem, porque uma das coisas que a gente tenta fazer, muitas vezes é fazer de conta que não existem os problemas. Vamos levando, vamos empurrando. A solução é buscar no Senhor. Sejam quais forem as circunstâncias. Um casamento difícil, desemprego, solidão, podemos entregar a Deus. Nós confiamos em Deus. E nós podemos nos entregar a Deus, certos de que seremos acolhidos. Olha o versículo 22 também. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Entregue os teus problemas ao Senhor, e Ele o ajudará. Se nós buscamos servir a Deus, obedecer a Deus, se nós confessamos os nossos pecados e sabemos que não temos para onde ir senão o Senhor, até mesmo a nossa vida está nas mãos do Senhor, nós confiamos a nossa eternidade nas mãos do Senhor, podemos entregar os nossos problemas nas mãos do Senhor. Ele ajudará. Nunca deixe que fracasse a pessoa que lhe obedece, ou seja, o justo ser abalado. Entregue os seus problemas ao Senhor. O que nós temos feito, irmãos, diante das situações que nós vivemos? Pedimos asas a Deus? Ou nós buscamos a proteção de Deus? Nós pedimos que Deus simplesmente faça com que os problemas desapareçam? Ou nós buscamos, na presença de Deus, lutar, solucionar, resolver os problemas? A nossa vida não é uma vida de facilidades. Deus não é o gênio da lâmpada que você fala e Ele vai resolver tudo o que você tem para fazer. Não. Deus é aquele que vai ao teu lado. Deus é aquele que te encoraja. Deus é aquele que fala, vá. Faça, cumpra as suas obrigações. Faça tudo o que está diante de você. Tenha responsabilidade sobre os problemas. Coloque força na sua vida para solucionar esses problemas. Deus não nos dá asa para voar para longe, mas muitas vezes Ele nos ensina a confiar no Senhor. E assim, é como se Ele estivesse nos dando asas para voar, para resolver esses problemas e eles ficarem longe de nós. Tem uma passagem conhecida de Deuteronômio 32:11, que diz: como a águia ensina os filhotes a voar, e com as asas estendidas os pega, quando estão caindo, assim o Senhor Deus cuida de seu povo. Tradução de linguagem de hoje. Lembra dessa passagem, irmãos? Como é que a águia ensina os seus filhotes a voar? Aqueles filhotes já pequenos, mas já está na hora de começar a voar. E então ela os arremessa lá no penhasco. E eles vão conseguir? Da primeira vez não, da segunda vez não. Mas ela deixa com que eles batem lá as suas asinhas, e em um momento ela vem no sobrevoo e pega aqueles pequeninos e leva de novo lá para cima. Passa um tempinho, depois do susto, novamente ela coloca aqueles filhos para longe do ninho, e eles vão caindo assustados e conseguem novamente ser acolhidos. Até o dia em que eles não precisam mais desta mãe indo por trás deles. Não é um retrato da nossa vida, irmãos? Deus muitas vezes precisa nos empurrar,
permitir que nós estejamos passando por problemas, por dificuldades. Por mais que a gente pense que está caindo desse penhasco, nós sabemos que Deus vai estender as suas asas para nos pegar, para nos sustentar. E assim, Deus não nos dá asa para voar para longe dos problemas, mas Deus nos ensina a voar. Deus nos ensina a estar assim do lado dele. Como podemos aprender, irmãos, com esses servos do passado, que tiveram as mesmas dificuldades, ansiedades que nós? Nós vemos o mesmo Davi, no Salmo 13, no versículo 1, ele diz: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o seu rosto? Parece que ele diz: Senhor, o Senhor não está cuidando de mim. Mas lá no versículo 5 ele diz: eu confio na tua graça, regozijo-me na tua salvação e cantarei ao Senhor. Spurgeon faz um comentário sobre esse texto, dizendo: agora Davi diz: cantarei ao Senhor, porque após pesar e julgar o assunto minuciosamente, pôde testificar que Deus o tratou com generosidade. Ele pensava que ele havia se esquecido, Deus havia esquecido dele, mas Deus o tratou com generosidade. É como se Davi dissesse em seu coração: retiro todas as palavras que disse. Senhor, engulo as minhas próprias palavras como ervas amargas e me arrependo de tê-las usado. Quando a gente está nesse voo sem asas, sem saber para onde, a primeira coisa que a gente pode imaginar: Deus, o Senhor esqueceu de mim. Mas a partir do momento em que a gente vê o livramento do Senhor, a gente fala: olha, Senhor, me perdoe, porque o Senhor nunca me deixou. Eu achei que eu estava sozinho, eu achei que eu estava perdido, eu achei que esse problema era maior do que eu poderia ver a solução. Eu achei que a única coisa boa que tinha era eu ter asas para desaparecer. Mas desaparecer não é a solução. Quantos fazem isso, né? Largam tudo, abandonam a Deus, mas muitos se perdem nesse fugir, nesse tomar as asas do mundo. Conta-se que um jovem pregador chamado Augustus Toplady estava numa região campestre inglesa e veio uma repentina tempestade. Até que ele avistou uma grande formação de rochas, ou seja, parece que é uma caverna, né? Ele entrou naquela fenda e se abrigou ali até que a tempestade passasse. E enquanto ele estava ali quietinho, se abrigando, ele começou a fazer uma comparação daquelas rochas com a proteção de Deus para a vida dele. E ali dentro, ele compôs uma canção, ele escreveu a letra de uma música. Diz lá que ele encontrou no chão um pedacinho de carta de jogo, não sei o que seria isso, e deveria ter uma caneta, alguma coisa parecida, e começou a escrever. O hino 136, Rocha Eterna, que no cantor cristão é o 371. E olha as palavras desse hino e imagine esse homem se abrigando numa tempestade, escrevendo essas palavras. Rocha eterna, meu Jesus, quero em ti me refugiar. O teu sangue lá na cruz derramado em meu lugar. Traz as bênçãos do perdão, gozo, paz e salvação. Não por obras, nem penar, plena paz terei aqui. Só tu podes consolar, há perdão somente em ti. Rocha eterna, só na cruz eu confio, ó meu Jesus. Quando o derradeiro olhar a este mundo, aqui vou ver, e no trono eu te encontrar, teu chamado responder. Rocha eterna, espero ali, abrigar-me
salvo em ti. Esse hino foi escrito naquela tempestade no ano de 1775, não dá nem para imaginar quando é isso, né? Depois que vocês falam que seu pai é velho, ó, esse aqui nasceu em 1775, já não está aqui entre nós, né? Digamos assim. Rocha eterna é o meu Jesus. Nas nossas lutas nós podemos lembrar que Jesus é a nossa rocha. Nas tempestades, nele encontramos abrigo. Imagina o desespero daquele homem. Está num lugar e uma tempestade, não é essa tempestade que a gente conhece por aqui, não. Uma tempestade que quase que leva a pessoa. E ele sente que Deus providenciou um lugar de abrigo. E ele faz essa comparação. O Senhor é uma rocha eterna. Nós temos que pensar nisso. Nós não lutamos sozinhos contra a tempestade. Deus é o nosso abrigo, é a nossa rocha eterna, é o nosso lugar seguro. O mundo pode estar desmoronando, né? É a impressão que a gente tem muitas vezes. É passeata, é carreata, é manifestação, é doença, é morte, é prostituição, é tudo para todo lado. O mundo pode estar desmoronando, mas nós temos uma rocha firme, na qual nós podemos descansar no nosso coração e viver em paz. Uma paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração e mente, a paz que temos em Jesus. Isaías 26:3 diz: Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Por quê? Confiou no Senhor. Que confia em ti. Deus é a nossa rocha. O mesmo Isaías, no versículo 4 de Isaías 26, diz: Confiai perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Rocha eterna é o meu Jesus, é o meu Senhor. Irmãos, vamos concluir. O que Isaías queria fazer no versículo 6? Queria quem me dera eu, ter asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Nós não precisamos voar para longe dos problemas. Guarde essa frase. Precisamos nos aproximar de Deus. Nós não precisamos voar para longe dos problemas. Precisamos nos aproximar de Deus. Salmo 57, versículo 1 diz: Tem misericórdia, ó Deus. No lugar de dizer, Salmo 55, 6, quem me dera ter asas como de pomba, nós devemos dizer o Salmo 57, 1, tem misericórdia de mim. Ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que as calamidades passem, até que passem as calamidades. Que Deus assim nos ajude. Eu sei que nós sabemos disso, que nós podemos ter abrigo em Deus, mas nem sempre na prática nós vivemos isso. Que Deus nos ajude a viver isso na prática, dia após dia. Eu não sei o que nós vamos enfrentar pela frente, mas não sejamos ingênuos, só vem coisa boa, não vai ter mais problema no mundo. Ano que vem, acabou a pandemia, e aí dali para frente só glória. É só glória a Deus, né? Mas às vezes a gente vai ter que dizer misericórdia, Senhor, que as dificuldades existem. As dificuldades existem porque nós não estamos no céu, nós estamos no deserto, caminhando rumo a Canaã. E enquanto nós estivermos no deserto, nós vamos ter dificuldades, mas nós nunca estaremos sozinhos. Deus está conosco. Bem, vamos orar. Pai querido, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, Deus. Nós agradecemos a Ti, Senhor, Deus, porque o Senhor nos ajuda. Ó Deus, tire de nós
toda tristeza, todo desânimo, toda perplexidade, temores de morte. Ó Deus, tire de nós o medo e que nós possamos encontrar no Senhor descanso. À sombra das tuas asas nós possamos descansar, nós possamos nos esconder nesta caverna, nessa rocha eterna que é Jesus, nós possamos nos abrigar, Deus. Obrigado pela tua palavra nessa noite, Deus. Que ela venha ressoar no nosso coração, que ela venha ser repetida na nossa mente. E mais do que intenção de fugir, nós possamos ter a intenção de buscar mais e mais a companhia do Senhor, ó Deus, a proteção do Senhor. Nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.